Bom dia, irmãos, graça e paz. Bom dia, meus amigos. Mais uma vez nós estamos trazendo uma palavra, e essas palavras que eu tenho trazido têm muito a ver com os salmos. E nós temos um Salmo 54, que é uma música que Davi fez para instrumentos de cordas, quando ele teve uma dificuldade muito grande, uma dificuldade com um povo que era, de certa forma, amigos de Davi, mas eles ficaram com medo de Saul. E quando aquele povo que ficou com medo de Saul diz assim: olha, Saul, acaso Davi não está escondido entre nós? Conforme diz o texto de 1 Samuel ou de Samuel. E isso deixa Davi, de certa forma, com muita dificuldade. E sai Saul com mais de 3.000 homens para pegar Davi. É a experiência que Davi tem de encontrar Saul e Abner e ter a oportunidade de matar Saul, porque ele encontra Saul dormindo e Abner também, e ele mexe na botija de água, e ele leva a botija de água de Saul, e Davi chama Saul e mostra a Saul: estou aqui, Saul, Davi, ô Saul, eu estou aqui. E Abner não está cuidando bem de você. Aí Davi, nesse momento, escreve um poema. E esse poema começa exatamente, é um cântico. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus, escuta as minhas palavras. E é exatamente isto que vem nos nossos corações, a necessidade de conversar com Deus, de expor para Deus a nossa necessidade que nós temos. Todos nós temos. Todos nós passamos por lutas, dificuldades, problemas. E a gente só pode verdadeiramente posicionar o nosso Deus, que é um Deus verdadeiro, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que nos dá a vitória, e só pode nos dar a vitória se nós buscarmos a sua presença. E ele vai dizer: estrangeiros me atacam, homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus. Certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustenta. E Davi então começa conversando com Deus e responde: estrangeiros querem me assassinar, querem me matar. E era verdadeiro. Mesmo que este povo, conforme diz a história, eles eram leais a Davi. Os zifeus, eles eram leais a Davi. Mas quando eles viram que Saul estava querendo de qualquer forma pegar Davi e ameaçou o povo, eles simplesmente entregaram Davi. Por isso que o próprio Davi vai dizer: estrangeiros me atacam, homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus. Certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Davi lá na mesma contrapartida diz: olha, eles querem fazer isso, mas o Senhor é meu Senhor, o Senhor é meu Deus, é o Senhor que me sustenta. Aí ele faz uma colocação: recaia o mal sobre os meus inimigos e extermina-os por tua fidelidade. Ele estava pedindo a Deus que livrasse, naquele momento, ele dos seus inimigos, homens maus, homens que estavam querendo destruir. Então a palavra de Deus continua nos chamando a atenção, e Davi cantando. Aí ele muda o tom, aí ele volta para cá e diz assim: eu te oferecerei um sacrifício voluntário, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom. Tu és bom.
pois ele me livrou de todas as minhas angústias e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Davi viu isso todo o tempo. Davi participou disso todo o tempo. E Davi saía para a batalha sempre na expectativa de que ia ser vitorioso. E aquele ainda não era o rei, mas era o homem segundo o coração de Deus para ser o rei. E ele tinha esse relacionamento com Deus, e já tinha passado pela experiência de vencer Golias, já tinha passado pela experiência de tornar-se comandante do exército do povo de Israel, já tinha passado pela experiência de vencer várias batalhas, mas ele era perseguido pelo rei, ungido de Deus, que ele respeitava e que ele cuidava e defendia que ninguém mexesse com o ungido do Senhor. Então é muito interessante esse salmo. Eu gostaria que vocês, além de ouvir essa pequena palavra, lessem o Salmo 54 e associassem a experiência de Davi, o momento de Davi e a necessidade de nós estarmos como Davi. Certamente o nosso auxílio vem de Deus, porque é o Senhor que nos sustém. Que Deus nos abençoe.